pastor Evandro Martinaz. E nós queria que você já fosse estendendo a tua mão sobre ele. Nós vimos o que o Senhor tem feito nesses anos. Os irmãos de Lagoa Vermelha estão aqui e nós queremos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui, Senhor, um homem generoso, Pai. Que Deus, o Senhor te levantou ele, Pai, para que fosse um instrumento do Senhor nessa terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, não é palavras eloquentes que nós buscamos, Senhor. Nós buscamos um coração, Pai, disposto, Senhor, a te servir, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós liberamos, Senhor, uma palavra profética, Senhor. Teu Filho liberará sobre nós, Senhor, aleluia, aquilo que a essência da está, Deus, liberada na Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a autoridade venha do Senhor, Pai. Nós cremos e recebemos, em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite, igreja. Triste pela ida do irmão lá, mas feliz porque Deus tem os caminhos deles, estão guardados por Deus. Ele está indo com certeza onde Deus quer que levar. Então que Deus abençoe vocês, amém? Irmãos, eu quero dizer para vocês que a alegria do pastor quando vai pregar é a igreja cheia. Mas para o pastor explodir de alegria, para ele entrar em êxtase, é a igreja cheia de gente, de irmãos presentes. O que eu quero dizer com isso? É que estejamos presentes em espírito, que não estejamos pensando o que vai acontecer amanhã, o que temos que fazer amanhã ou depois do culto. Que nesse momento estejamos aqui, realmente aqui, em espírito, para entender a palavra, irmãos. Vamos se ajeitar aqui devagarinho aqui. Vamos então aos convidados, aos visitantes. É o William, se quiser levantar a mão. William. A Bruna. Karina. Onde que está? Núbia. Juliane. A Vanessa. Onde que está a Vanessa? Aqui? Tá. A Jennifer e a Kátia. Amém. Mais alguém que esteja visitando que eu não tenha citado? Então, sejam bem-vindos. Saibam que vocês não estão aqui em vão, não vieram aqui por acaso. Deus tem propósito na vida de vocês, talvez nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos orar. E logo depois eu quero falar algo mais para vocês antes de nós iniciarmos a palavra, amém? Então, Pai, eu te agradeço, Senhor, por Tu me trazer até aqui, Senhor. Se estou aqui, Senhor, é pela Tua vontade, Pai, é porque Tu quer, Pai. Te agradeço, Pai, te agradecemos, Pai, por me trazer nesse caminho, por me tirar, Senhor, de tantas situações difíceis, Senhor, e me colocar aqui. E te peço hoje, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Tu tire a venda espiritual dos nossos olhos, Pai. Que Tu, Senhor, destape nossos ouvidos espirituais. Senhor, te peço, Senhor, que a mente acelerada seja agora, nesse momento, interrompida, Pai. E que possamos estar presentes em espírito. Que o Espírito Santo flua nessa palavra, Senhor. Para que possamos entender, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo, Senhor, que for falado aqui, Senhor, seja pela Tua vontade, Pai. Que possamos, Senhor, ser um canal, Senhor, para abençoar os irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tá ok? Irmãos, assim, ó, eu falando com Deus, eu pedi a Ele que quando eu viesse pregar, às vezes, as poucas vezes, ou às vezes que eu vier, pode ser que muitos para frente, pregar que as pessoas que estivessem me ouvindo, os irmãos que estivessem me ouvindo, entendessem e levassem isso adiante, que eu pudesse ser um bom ministrador da palavra.
E Deus falou comigo através de uma conversa que eu tive com um menino, um engenheiro recém-formado de 2 anos. E ele me falou o seguinte, eu estava conversando lá e tal, e ele me disse que, por sinal, é um guri muito bom, um engenheiro excelente, bem capacitado. Mas como que ele se capacitou? Ele fez a faculdade, estudava à noite, e nas partes mais importantes da engenharia é uma situação, é o meu ramo, é o que eu trabalho, mas é algo que demanda de você estar... Não depende só de você ir na aula à noite e na outra noite e na outra noite, você tem que praticar. E aí o que ele fazia? Ele ia em obras de amigos dele, de pedreiros, conversava, vamos aprender a fazer o concreto vai brita, areia, cimento, água. Ele ia numa obra de alguém e fazia na prática, no pá, na bitorneira. No momento que estivesse sendo feito uma laje, um concreto, ele ajudava a fazer. Levantamento da parede, o prumo, nível. Se você falar de prumo e de nível, você sabe o que é, mas você tem que usar ele. E ele fez isso durante a faculdade. E hoje ele é um baita profissional. Onde eu quero chegar? Que menos importa aqui sou eu, que menos importa é o pregador. Porque se você escutar a minha palavra aqui e não praticar ela, vai dar em nada. Pode ser que eu fale muito bonito ou não, mas o que importa é de amanhã em diante, é você praticar, é você fazer o que vai ser falado aqui. Amém? Aproveitando isso, eu quero falar para vocês o seguinte, a gente tem vindo, não tem vindo tanto aqui, né? A gente tem, pela distância, às vezes já tem diminuído o nosso tempo aqui, mas a gente tem participado de cultos em outros lugares, tem visitado, né? E numa dessas visitas, eu vi a gente escutou um pastor, a ministração da palavra dele era como se fosse uma escola bíblica, era um ensinamento e é uma forma talvez um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, da forma como acontecem os cultos, né? Uma forma de ensino, de falar, e é dessa forma que nós preparamos a ministração de hoje, porque a Alessandra me ajudou. Amém, irmãos? Então nós vamos meditar na palavra, na armadura de Deus, que está em Efésios 6, a partir do versículo 10. Glória a Deus, aleluia, Pai. Amém, irmãos? Armadura de Deus, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, irmãos, a cidade de Éfeso é uma cidade portuária, rica, de comércio forte, e então, mas ela tinha uma parte espiritual também, mas ela tinha, por ser portuária, por ter dinheiro, ela tinha muita perdição, tinha bandidagem, era lugar para escondidos de bandidos, então ela não estava totalmente voltada para Deus, ela tinha muita promiscuidade, né? Então, se você pegar todo o livro de Efésios, do capítulo 1 até o 6, é a carta de Paulo falando ao povo de Éfeso para se converter. E esse final aqui, a armadura de Deus, digamos que assim, que entre aspas, é um resumo, é um final de todos os livros. Amém? E é nisso que nós vamos meditar, nós vamos de ponto a ponto aqui, tá?
no primeiro versículo aqui, fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Fortalecei-vos, a gente vai pensar no modo natural. Numa academia, em fazer exercício, em comer alimentos fortes. Mas se formos ao dicionário, veja bem. Fortalecer, estimular, animar, despertar, encorajar, incentivar. Esses são sinônimos da palavra fortalecer. Então veja bem, encorajar, incentivar, de que forma? Isso pode ser no modo natural e no modo espiritual. No modo espiritual, é orando, é estando com Deus, é nos fortalecendo espiritualmente. E é dessa forma, inclusive foi dessa forma que eu progredi muito na minha vida espiritual, por não entender a parte do espírito, digamos assim, não vou explicar, essa cegueira, essa parte que até foi a minha oração, de não entrar no espírito, sempre pendendo mais para a parte da força do meu braço, da força natural, do que na parte espiritual. E é nessa parte que temos que nos fortalecer, na parte espiritual, porque a natural a gente faz, e a espiritual é onde a gente vai ter o encontro com Deus. Amém? Deus nos proveu de uma armadura para essa batalha, para o dia mau. É necessário usar todas as peças dessa armadura, pois ela nos mantém de pé e firmes até o fim. Efésios 14, que diz: estáis, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça. Irmãos, a armadura de Deus divide-se em 6 partes, cada uma com um significado. Verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a espada do Espírito. Então essas são as armas, irmãos, que nós temos que procurar manter, procurar no dia a dia levarmos. Então vamos na primeira, então vamos a verdade, cingir-se com a verdade. A verdade é a luz de Deus. O cinto, além de servir para guardar a espada, que é a palavra de Deus, protege contra os golpes baixos. O golpe baixo utilizado pelo nosso inimigo, que, vejam bem, a nossa luta, ela nunca será natural, ela sempre será espiritual, sempre, sempre. Sempre que você tiver uma pessoa, seja próxima, seja de dentro da tua casa, ou seja, alguém desconhecido, que queira te atingir, muitas vezes involuntariamente, pode ter certeza que isso aí tem parte espiritual, que pode estar sendo usada pelo inimigo, às vezes involuntariamente, às vezes sem saber o que está acontecendo. O golpe mais baixo usado pelo inimigo é a mentira. A mentira, ela corrói, ela acaba com o nosso... Muitas vezes, com uma pessoa que nós amamos, que nós queremos bem, uma mentira de nada pode nos machucar, nós podemos machucar alguém. Nós temos que trabalhar com a verdade de 2 formas, irmãos. A verdade, que é a palavra, que é Deus, né? Que é a grande verdade nossa, e a nossa verdade com as pessoas. Não usar de nenhum tipo, de forma alguma, da mentira, seja pelo que for, sempre a verdade. Então, irmãos, aqui vou passar um versículo aqui, que é João 8,32. Então, todos nós sabemos, né? Conheceis a verdade vos libertará. Eu acho que eu pulei um pedacinho aqui. Eu vou voltar um pouquinho para trás. Aleluia. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Essa é a parte que eu separei um versículo para cada parte da armadura. Eu estava pulando primeiro que é Coríntios, que é a 2 Coríntios, amém? Então vamos adiante. Então, no 1, que forma nós vamos usar, que forma nós vamos trabalhar com a verdade?
com a Bíblia, que é a palavra, que é a nossa espada, né? Crendo na Bíblia e falando, andando na luz da palavra, amém? Como eu falei agora, voltando para chegar na sequência aqui. Fugir do engano, fugir da dissimulação, não sermos dissimulados, não sermos muitas vezes cínico, tudo aquilo que foge da verdade, que entra naquilo que não é a nossa verdade. Dessa forma temos que andar, amém? A segunda parte é a couraça da justiça. Couraça feita de metal ou couro que protege o peito e o abdômen, né? Falando da parte natural, nos protege das espadas, dos golpes mortais. Lá em Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? O que se relaciona ao coração, se for na parte natural, obviamente que se algo atingir o coração, nós vamos morrer. Mas na parte espiritual, mágoa, injustiça, tristeza, culpa, né? Nós podemos muitas vezes ser injustiçados e muitas vezes às vezes alguém quer nos ajudar, acaba por um erro fazendo de outra forma, não nos ajudando, nos levando a algo que nos gere raiva, que nos gere tristeza, que nos gere rancor, e é disso que temos que fugir, porque o inimigo sempre vai cair na mesma situação. Nunca vai ser natural, sempre vai ser espiritual, sempre vai ser, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, que é, a meu modo de ver, os tempos mais difíceis, indo para o final, para a volta de Jesus. E cada vez mais acelerado, e a gente não tem tempo de pensar, e é isso que o inimigo quer, que nós não pensamos, que nós andamos sempre com a visão interrompida, amém? Então, irmãos, a justiça de Jesus nos protege do pecado. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e dedicamos a nossa vida a Jesus, Ele apaga a injustiça do nosso coração, e é dessa forma que nós vamos conseguir viver bem, se agarrando com Jesus para sair dessa situação. A forma que nós usamos a couraça da justiça é nos arrependendo dos nossos pecados e crendo que Jesus nos salvou. Dessa forma, guardamos nosso coração dos sentimentos maus, amém? O terceiro, calçar os pés com o evangelho da paz. Se você imaginar um guerreiro, ele vai andar sempre com os pés protegidos por causa de armadilhas naturais de toda ordem, né? De todo tipo numa guerra, você vai ver sempre isso aí. O guerreiro sempre todo protegido, e os pés também. Então o evangelho é o poder de Deus. Vamos a Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que nós temos que fazer nessa situação de calçar os pés com o evangelho da paz? Nós temos que ser apaziguadores, fugir da ira, que isso para mim foi, talvez a última parte da minha conversão foi na ira, e eu ainda tenho dificuldade em alguns momentos, porque no meu tempo de vida mundana, antes de me converter, um dos principais problemas meu era a ira, era muito bravo, e isso é muito fácil do diabo nos pegar isso, do inimigo nos pegar. Porque quando você não pensou, você já agiu. Se você agiu, já se foi. Depois que a palavra é lançada, se você fala uma palavra de maldição, se você age, bate, empurra, ou se você faz menção disso, já era, já foi. Você já, nessa parte de apaziguador, nós devemos ser mansos, né? Não é simples para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Mas é a forma como nós temos que agir, é a forma como nós temos que fazer. Engolir
travar, esperar, contar até 10 ou até 1000 se for preciso, mas sair da ira. Amém? O quarto, escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques. A nossa fé, irmãos, vence o mundo. Nós podemos vencer o mundo com a nossa fé. O nosso mundo, a nossa vida, ela se transforma através da fé. 1 João, capítulo 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Através da fé, irmãos, nós vivemos pela fé. A fé nos ajuda, se formos acusados, nas dúvidas, nas tentações, e se formos tentados, seja qual for o tipo de tentação, pela nossa fé, pela nossa oração, nos guardando, elevando nosso pensamento a Deus, nós não vamos cair em tentações, nós não vamos pecar, nós não vamos acusar e nem ser acusados. Se isso acontecer, tenha certeza, se você tiver fé, você vai sair a limpo e a acusação não vai permanecer, amém? Escudo é uma arma de defesa. A pessoa que ergue o escudo da fé nunca se sente desamparada, pois acredita na força e na proteção de Deus. Aqui, ó. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Como usar? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus, no seu poder e na sua palavra. Tire todas as dúvidas e se fortaleça nas promessas do Pai. Amém? Irmãos, parece muito simples. E é muito simples. E ao mesmo tempo é complexo. Mas se nós exercermos a fé, se nós entendermos o que está escrito aqui, é um passe, é uma brincadeira. O quinto, irmãos, o capacete da salvação. Significado da palavra tomar. Capacete da salvação, vamos voltar lá no versículo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O significado da palavra tomar. Tomar posse, desfrutar, reter, usar. Qual a função do capacete? Protege contra os impactos no cérebro. Nossa mente é quem comanda o nosso corpo e nossas ações. Em um instante que ela possa ser atingida, perdemos todo o controle. Então, irmãos, o diabo lança setas, sempre, recadinhos. Esses tempos eu ouvi uma pregação que dizia que o diabo, o inimigo, ele não vem, mas ele manda pequenos mandaletes, recadinhos, que vêm infiltrar nossa mente, que vêm nos minar, que vêm nos atrapalhar, aos pouquinhos. Vem, coloca uma palavrinha lá que vai crescendo lá dentro é pequenininha como nada, e vai assim, ó, e vai tomando conta. Tudo isso é sempre na palavra que a gente tira. Então, irmãos, a nossa mente é quem comanda o nosso corpo e nossas ações. Em um instante que ela possa ser atingida, perdemos o controle, como eu falei. Em uma pequena palavra que pode não aparentar nada, pode nos desencadear algo que nos leve à morte espiritual. Então, Deus, sabendo da importância da saúde da nossa mente, ordenou que usássemos o capacete da salvação, firmando nossos pensamentos em Cristo Jesus como soldados. Como eu falei, pensamentos se transformam em palavras e ações. A forma de nós nos livrarmos disso, passar mais tempo a pensar nas coisas de Deus, rejeitar os pensamentos errados e crer na nossa salvação. Viver o dia todo pensando em Deus. Cada vez mais eu consigo fazer isso. Eu consigo orar durante o dia, parar
no meu dia a dia, que é bem tumultuado, que é bem corrido, mas eu consigo tirar sempre focado em Deus, em tudo que eu faço, porque hoje eu sei que aquilo que eu faço, o meu trabalho, aquilo que eu exerço, é porque Deus quer, é para Deus. Eu usufruo de quê? Carro bom, de casa, de todo o conforto, mas eu sei que eu estou ministrando pessoas através do meu trabalho, eu sei que eu estou gerando frutos através disso, porque foi Deus que me deu essa forma de fazer. Nós sabemos que tem todo tipo tem o pastor Célio, que é o titular da igreja, que comanda a igreja, mas também nós temos os nossos afazeres. Somos pastores, mas temos uma atividade, e nessa atividade somos pastores. Eu sou, nas obras, eu trabalho na construção civil, para quem não me conhece, eu tenho uma construtora, e eu procuro ser pastor dos meus funcionários, procuro orientar eles da forma que eu posso, e muitas vezes com atitude. Aí toda essa parte que eu falei, é o próprio capacete da salvação, tudo diz respeito ao meu dia a dia, irmãos. Amém? A espada do Espírito é a palavra de Deus, que essa é a espada, né? Ela fere e defende o inimigo, ela destrói o nosso inimigo. Quando estamos com a Bíblia, quando estamos vivendo por ela, pode ter certeza que o inimigo não chega perto de nós. Basta nós fazer o que está escrito aqui, não é mesmo? O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e nos dá poder para derrotar o inimigo. Como usar? Combater as mentiras, as tentações, declarando a verdade da palavra. Sempre da palavra, sempre da Bíblia, irmãos. Sempre. Amém? E o principal que devemos fazer: orar a todo tempo. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, não existe outra forma de nós vivermos nesses tempos que estão, da forma que está acontecendo, que está se desenvolvendo, se não for pela palavra o dia todo dia, orando e fazendo o que está escrito aqui. O tempo passa muito rápido, está evoluindo, está indo muito depressa. E o que o inimigo quer é justamente que nós não entendamos o que está acontecendo, que nós não entendamos que está indo para um final. Eu não sei, às vezes eu penso que isso é algo que não vai nos atingir, porque estamos aqui, porque estamos protegidos por Deus, mas numa fração de segundos nós perdemos a salvação. Então, é tudo pela palavra, irmãos. Tudo. Nós temos que fazer tudo o que temos que fazer na nossa vida natural, na nossa vida aqui, mas nós temos que pensar na eternidade. Nós vivemos aqui 80 anos, 70, 90, vamos botar uma média de 80 anos, e depois é a eternidade. Então é muito pouquinho, né? 80 anos. Eu sempre falo, tem 2 livros que me ajudaram muito na minha conversão. Foi esse da eternidade, que eu preguei aqui um tempo atrás, e o livro Metanoia, que é a mudança de mente. Desse livro, capítulo 4, acho que uma página, mudou minha vida. A mudança de mente, nós temos que mudar a mente, nós temos que... Né? Porque muitas vezes a gente pensa, eu pensava assim, estou batizado, estou na igreja, estou salvo. Amém? Possível que sim. Mas é muito fácil, irmãos, de cair, é muito fácil. E quando eu comecei a entender tudo isso, eu comecei a entender que esse tempo que eu estou aqui para cumprir um propósito. A minha carne, ela não vale nada, o que vale é meu espírito. O que vale é para onde eu vou depois, a minha volta para casa. E é isso que eu tento passar quando eu venho aqui. Não faço assim menção de fazer... A minha intenção sempre aqui é que quem está me ouvindo, quem vai me assistir no YouTube, entenda que o nosso tempo é muito curto. Ele já é curto, 80 anos. Nós já temos, cada um sabe quanto vai diminuir aí, 80 em média, né? Mas está logo ali. Para uns está mais perto, outros mais longe, e nós não sabemos a hora que nós vamos. Pode ser que nós vá antes do dia, pode ser que Deus nos busque antes da volta de Jesus. Então é importante a gente pensar nisso.
Eu vou concluir em Apocalipse 2, 4. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Do 4 ao 5. Não, perdão. Apocalipse 2, do 1 ao 4. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e eu não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo teu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Essa carta de Paulo aos Efésios, ao povo de Éfeso, fez uma mudança muito grande na cidade. Uma conversão muito forte. Ela continuou próspera, continuou produzindo, mas ela teve uma conversão muito maior. Lembrei, sempre penso no pastor Luiz Hermínio. Ele fala, já acho que até falou sobre isso num culto, que até a época que acho que foi 2000, quando começou o Mevan, Itajaí era de uma forma. E quando que eles começaram a trabalhar com o Mevan e crescendo, e hoje Itajaí é uma cidade fantástica. Todo mundo quer morar lá, inclusive nós, né? Então, isso trazendo para a nossa realidade aqui, para Passo Fundo, nós somos de Lagoa Vermelha, tem os irmãos de Lagoa aqui. Nós podemos ser o início para mudar, embora aqui as nossas cidades são prósperas também, são ricas, e nós estamos vivendo um tempo bom. Queira Deus que nós continue por muitos anos vivendo esse tempo de prosperidade, mas é bem fácil dessa forma que nós estamos vivendo, nos dá um bem-estar a parte material, mas ela pode nos atrapalhar na parte da salvação. Então, que sejamos nós as pessoas que saiam daqui de dentro levando a forma como o povo de Éfeso, continuar prosperando, continuar crescendo, mas também buscando e levando pessoas para perto de Deus. Amém, irmãos? Para concluir mesmo agora, já que é orar todo o tempo e o tempo todo, eu vou pedir então para o pastor Célio, então, encerrar a palavra orando com nós. Amém? Glória a Deus, amém? Vamos colocar de pé, amém, irmãos? Obrigado, meu irmão. Sabe, existem alguns lugares que o Senhor preparou para que pudéssemos aprender com ela, e Éfeso é um destes lugares. Se você ler as cartas de Paulo à igreja de Éfeso, você vai ver que é uma grande oração. É uma oração longa. Alguns anos atrás eu tomei por experiência, eu ouvi de alguém falando, se você ler ali o que Paulo escreveu a Éfeso, se você trocar os pronomes e você colocar a si mesmo, você está fazendo uma grande oração. Éfeso hoje está na Turquia, e realmente é muito tremendo. Nós vemos Paulo gemendo por uma cidade que precisava tanto do Senhor. Éfeso era um lugar de muita idolatria. Não sei se acho que o Evandro, certamente, o pastor Evandro, ele estudou sobre isso. É onde existia uma deusa chamada Diana. E Diana representa as Madonas dos nossos dias dentro do catolicismo romano. É intitulada Rainha dos Céus, que é a história das mulheres com a criança no colo e sendo adoradas. Então Paulo, ele abriu e instituiu uma igreja neste lugar onde havia tanta idolatria, há tanta gente perdida por causa da cegueira espiritual. Então essa palavra ela é muito pertinente aos nossos dias. Nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos e nós possamos ver além do que o nosso natural enxerga. Jesus quer nos levar para este lugar de uma visão aberta, uma amplitude de visão. Deus quer que nós venhamos ter uma visão além do que o nosso natural nos leva. Certamente quando nós ampliamos o nosso campo de visão, a nossa ótica não é a mesma. Nós vamos ver coisas que o homem natural jamais vai conseguir ver.
E é isso que o pastor levantou nessa noite aqui, através desse culto e ensino, que nós pudéssemos entender que as nossas guerras não é contra o nosso irmão, não é contra os irmãos que estavam em Éfeso lá, vivendo as suas guerras por causa da prisão da idolatria. Eles precisavam de uma palavra, e a palavra foi liberada sobre aquele lugar, e aquele lugar foi transformado. A nossa visão é que a igreja do Senhor transforme de verdade alguns corações, e ao redor dela se tornem lugares abençoados. Então, a nossa oração é que um portal seja aberto. O portal seja aberto, vocês que querem se casar. Que o Espírito Santo abra um portal hoje aqui sobre vocês. Entreguem suas vidas a Jesus. Entreguem suas vidas. Nunca mais será a mesma, já que Deus proporcionou um reinício na vida de vocês. Jesus nos chama para um outro lugar, onde a maioria dos homens tem dificuldade em encontrar. É por isso que Jesus encontrou Evandro no meio de tantas adversidades, de tantas coisas. Nós conhecemos a história dele, e Jesus trouxe algo para dentro dele, que mudou a história dele, a vida dele, da família dele. Sabe, não é isso, não é o formato dos homens, não é a formação dos homens que transforma nele num cristão. Um cristão, ele é formado quando ele entende a revelação de Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. E quando a esperança da glória nos alcança, nós entramos em outro lugar. E é este lugar que nós precisamos buscar, no meio da diversidade, no meio das guerras, no meio, Deus, daquilo que Deus estabeleceu ali para nós estarmos. É nesse ambiente que Deus quer nos pegar por dentro. E quando Ele nos pega por dentro, Ele nos leva gradativamente ao lugar que Ele quer, não ao lugar que nós queremos, porque se nós formos lidar da maneira natural, nós vamos se perder no meio do caminho. Nós precisamos do Espírito do Senhor, e é isso que o pastor Evandro trouxe aqui nessa noite. Nós precisamos entender que Jesus colocou sobre nós as almas espirituais, para que nós pudéssemos terminar a nossa jornada. Sem as almas espirituais, irmãos, não adianta eu ter a eloquência da palavra se a nossa fé está debilitada. Não adianta eu querer caminhar em caminhos espinhosos se sobre os nossos pés não está ali o Evangelho da paz. Não adianta eu querer olhar para os nossos adversários, para os nossos inimigos espirituais, se a couraça não estiver guardando. Não adianta, irmãos. Nós precisamos entrar nas guerras espirituais de maneira espiritual. Eu acho que talvez seja a grande chave aqui que o pastor Evandro trouxe nessa noite aqui, que nós precisamos vencer as nossas guerras espirituais de maneira espiritual, do jeito de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. É por isso que o Senhor Jesus trouxe você aqui nessa noite. É por isso talvez que o Senhor Jesus tenha trazido vocês, irmãos, lá de Santa Maria. Sabe, vocês vêm parar num lugar, num beco sem saída, porque existe uma voz, a voz do Espírito do Senhor. Essa voz até João Batista ouve. É isso, irmãos. Deus transforma isso, traz os irmãos da cidade para ouvir uma voz. E nós cremos nisso. Nós cremos nisso com toda a intensidade. Eu queria que você adorasse ao Senhor mais um pouquinho antes de nós irmos para casa. Se levante em adoração nessa hora. Se você reconhece que precisa de Jesus, talvez em alguns tempos Éfeso seja Passo Fundo, onde os homens dizem que depois de Aparecida do Norte é a maior cidade de concentração. Talvez nossos olhos precisam olhar mais para a nossa cidade. Nós somos pastores dessa cidade. Aleluia. Levante as tuas mãos para o céu em adoração. Adora junto com os irmãos. Diga para eles. Diga para os anjos. Diga para eles. Leva um recado meu, Senhor, para Jesus. És meu amigo.
Leva o nosso coração, Senhor. Meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé. Sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.